Olá pessoal, no vídeo passado eu falei a respeito da festa natalina. Qual o sentido da festa do Natal para a vida dos cristãos, que marca o nascimento de Jesus, que é Deus feito homem que veio participar das nossas limitações, mas também das nossas alegrias, tanto também das nossas tristezas e também das nossas conquistas, para poder mostrar ao ser humano o verdadeiro rosto divino, o rosto de Deus, daquele Deus que é invisível, mas se torna palpável, visível através da pessoa de Jesus Cristo, o Deus feito homem que habitou entre nós e com sua pregação nos trouxe a verdadeira face de Deus, o seu desejo para a vida humana, para cada um e cada pessoa. E agora, nesse vídeo, eu venho falar a respeito de uma passagem que eu usei como exemplo no vídeo anterior, no qual Jesus pregando para as multidões, havia algumas crianças que queriam aproximar-se dele, né? Jesus passou uma mensagem, né, de amor, de esperança, atraía todas as pessoas, inclusive também as crianças que sentiam confiança nele. Porém, os discípulos estavam impedindo as crianças de se aproximar dele. E Jesus fala: não impeçam as crianças de vir a mim, deixai as crianças virem até mim, porque delas são o reino dos céus. Pertence o reino dos céus às crianças e àqueles que queiram participar desse reino de Deus sejam como elas, ou seja, né, se coloque numa atitude obediente e também dependente. E também dentro dessa mensagem é uma coisa muito interessante que os cristãos não podem, não deveriam deixar de lado, ou não pode deixar de lado, mas pelo contrário, né, trazer essa reflexão também nos cultos, nas missas, enfim, nos debates de círculos bíblicos, escolas dominicais, né, que essa palavra de Jesus mostra o grande coração de Deus, que não faz acepção de nenhuma pessoa, né? Se nós formos refletir na antiguidade, no tempo de Jesus, que não existia direitos das crianças e os maus tratos, mortes de criança não gerava nenhum tipo de comoção naquela sociedade, ou seja, era ao contrário, era vista até com naturalidade. Jesus vem trazendo uma mensagem nova para falar do coração de Deus, que olha, toda vida é importante, toda vida tem que ser preservada, defendida. Então deixa as crianças se aproximar, porque delas são os reinos dos céus e as crianças também estão dentro do coração de Deus como qualquer outra pessoa. Então essa coisa de Jesus, ela gerou nos seus ouvintes daquela época, né, um impacto, choque, né, uma certa comoção. Poxa, mas aquele projeto de pessoas também é precioso para o coração de Deus? Sim, Jesus mostra isso. Uma sociedade em que maus tratos, agressões e morte de criança por conta de negligência e violência não gerava grande comoção. E hoje na nossa sociedade já é diferente, né? Nós já percebemos que já gera, né? Tem uma certa comoção já gerada. Porém, mas nós ainda vemos, né, sinais de maus tratos de criança, né? Mesmo tendo o Estatuto da Criança e do Adolescente no nosso país reconhecido, a própria Constituição Federal, antes do Estatuto, já garantia os direitos das crianças e do adolescente, nós vemos ainda barbaridade contra elas, né? Crianças que sofrem agressões físicas nas suas casas, no seu lar, onde deveria ser o local seguro. Também nós vemos a exploração do trabalho, né? Não digo atitudes pedagógicas, como os pais ensinam a criança a lavar uma louça, ou o pai tem um comércio, às vezes é um pedreiro, leva o filho para fazer pequenos, né,
trabalhos, né? Isso não é exploração do trabalho, isso é uma atitude pedagógica, né? Que já ensina a criança a ter a responsabilidade de contribuir tanto para a família como na sociedade, né? Para o bem viver, né? Para o bom bem viver e o bom conviver em comunidade e em sociedade. Não digo isso, mas digo que ela trabalha extenuante, hostil, da criança ficar 8, 10 horas, às vezes um trabalho muito pesado, não tem o direito do estudo, às vezes o adulto fica em cima para a criança ter que trazer aquele dinheiro para casa, senão ele apanha ainda. É, não digo esse tipo, eu digo esse tipo mesmo de trabalho que prejudica o desenvolvimento físico, psicológico e espiritual das crianças e do adolescente. E também vemos, né, a agonia, né, a tristeza, né, de inúmeras denúncias de pedofilia, da exploração sexual das crianças, pessoas que utilizam as crianças para fazê-las vender os seus corpos, né, e para diversas pessoas predadores, né, que utilizam da fragilidade dessas crianças para satisfazer seu desejo perverso, seu sadismo. Pessoas que utilizam a imagem de nudez de criança para espalhar nas redes sociais, né, para ganhar lucros de tantos pedófilos vorazes espalhados pelo mundo. E às vezes a gente vê denúncia da rede de pedofilia, né, de pessoas que deveriam ser uma referência para a formação das crianças, né, dando uma orientação psicológica, não dando uma orientação intelectual para as crianças, ou às vezes uma orientação espiritual, e às vezes está no meio dessas barbaridades da pedofilia, né, que tanto faz sangrar, né, o coração de Deus, tanto faz, né, contrariando, né, aquela mensagem de Jesus de acolher as crianças e apontar para elas como o caminho para o reino dos céus. Vemos, gostaria de frisar que na nossa sociedade, né, hoje já gera uma certa comoção, né, quando nós vemos os noticiários, e existem muitas associações, instituições que combatem, né, todo tipo de exploração, violação aos direitos das crianças e faz também de uma forma pedagógica para as próprias crianças aprenderem a se defender, né? Uma campanha que eu recordo, né, que fala que criança não namora, mas criança brinca e estuda. Para mostrar que conscientizar os pais, né, não só os pais, mas também todas as pessoas adultas em volta, né, evitar aquela brincadeira, né, de Filipinho namora Biazinha e vice-versa. Esse tipo de brincadeira que não condiz para o desenvolvimento da infância. Claro que nós devemos preparar nossas crianças, né, educá-las para ter uma vida saudável, afetivo, sexual, mas de acordo com a cada faixa etária. Não esse tipo de brincadeira que leva mais para uma erotização do que uma orientação saudável para o desenvolvimento da infância, para se tornar um adulto, né, equilibrado. E também uma que começou a passar para as crianças, né, já na primeira fase da escolar, ou até mesmo alguns mais para a creche, né, mostrando onde nenhum adulto pode tocar nelas, que é na região da genitália, na região das nádegas, na região dos peitos, né? Ou tipo de alisamento, né? Ou aquele abraço mais forçado, né? Não um abraço afetuoso, né? De respeito, mas aquele abraço muito apertado, para que as crianças relatem isso para um adulto responsável, dependendo da localidade onde ela se encontra, ou para os próprios pais, né? Para que as crianças, né, também começam pouco a pouco, né, a adquirir meios para se preservar, para se defender, passando essa informação
para um adulto de confiança, né, do seu meio de convivência. E muitas outras instituições, né, que às vezes que protegem as crianças que sofrem maus tratos no seu lar, agressão física, né, e de exploração também sexual, de prostituição, enfim. Na nossa sociedade há muitas entidades, né, que surgiram para fazer essa defesa, né, dos direitos da criança e do adolescente. Apesar de tudo isso, ainda é necessário, né, combater esse tipo de exploração, né? E para os cristãos que têm a Sagrada Escritura como livro sagrado, né, poder refletir isso nos seus cultos, nas missas, trazer, ler essa mensagem bíblica, né, mostrar tanto o sentido dela, né, do adulto se colocar no lugar da criança, de ser obediente, né? De saber viver numa sociedade de interdependência, não de querer crescer para puxar o tapete do outro, maltratar o demais para satisfazer seu desejo de riqueza, de poder, de ser maior que o outro, de querer sentar até no trono de Deus, até destronar Deus para sentar no lugar dele. Ao contrário, né? Mas ter aquela atitude, né, de fraternidade, de comunhão, e também utilizar dessa leitura para conscientizar que cristãos também devem ser comprometidos na defesa dos direitos das crianças e do adolescente, e também chamar para essa responsabilidade, né, de utilizar para compreender esse coração de Deus que quer defender a vida digna para todas as pessoas, e especialmente daquelas que se encontram na fase mais frágil da vida, que são as crianças e os adolescentes. Espero que esse vídeo possa ter contribuído um pouco, né, para compreender essa mensagem do Evangelho de Jesus, que vai mostrando a face de Deus para a humanidade, e que a gente possa, né, também fazer as nossas contribuições, as nossas opiniões, enfim, ver aquilo que nós podemos contribuir mais para ajudar na nossa formação espiritual, nossa formação de fé cristã, e assim podemos, contribuir verdadeiramente para uma construção de uma sociedade mais justa, fraterna, que respeite os direitos das pessoas poderem ter uma vida digna neste nosso mundo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.